Grande Lucas, bom dia, grande Antônio, bom dia galera, Adeilma, bom dia. Deixa eu só fixar aqui o nosso tema, estudo de caso. Esse é qual? Esse é o 5, né? 5, PNL. Deixa eu colocar aqui, chamar meu convidado aqui. Aproveita aí, ó. Aproveita e chama só todo mundo, tá bom? Chama só todo mundo sobre PNL. Se você estiver me vendo bem, ó, manda um coraçãozinho, manda um like. Aproveita também, manda sua pergunta, tá? Grande Ricardo. Bom dia, Isaac. Tudo bom? Bom dia, bom dia. O pessoal deve achar que a gente é doido, né? A gente falando bom dia, de noite. Entendedores entenderão, que nem já disse o Nano na outra live, né? Entendedores entenderão, é verdade, é verdade. Ricardo, eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite, tá? Assim, eu tenho certeza que o que você tem aí para compartilhar com a gente vai ser incrível, tá? Muita gente, eu acredito que já te conheça aqui, outras pessoas não te conhecem ainda. Então, só para contextualizar aí com a galera, você vai se apresentar, né? Mas assim, só para vocês saberem, eu conheço o Ricardo há mais ou menos um mês, tá? Ele começou a estudar PNL comigo há mais ou menos um mês, participando de um evento gratuito, um curso gratuito que eu fiz. E aí ele tomou a decisão de entrar na formação internacional em PNL. E assim, não só o Ricardo e vários outros alunos têm assim, obtido resultados maravilhosos porque se permitiram ao processo, né? E aí eu estava conversando com o Ricardo ontem, aí eu falei, cara, vamos fazer uma live e tal. Ele, não, vamos sim. E aí ele contou um monte de coisa bacana aí. Aí se você puder também se apresentar, o Ricardo que é advogado, né, especialista na área criminal, então, é legal, assim, eu gosto, Ricardo, de mostrar para as pessoas que a PNL não é algo só para terapeuta, sabe? Não é algo só para hipnólogo, não é algo só para coach, só para psicólogos, não, para consteladores, não. A PNL é para qualquer pessoa que quer resultados extraordinários, que quer, né, resultados melhores. Então, se apresenta para essa galera aí linda que está chegando. E você que está com a gente, ó, manda envia esse aviãozinho, manda esse aviãozinho aí para 10 amigos. Chama a galera, porque essa live de hoje aqui vai ser muito top. Então, bom dia para todo mundo. Entendedores entenderão, né? Para quem não entende ainda, o nosso boa noite. Meu nome é Ricardo Ditzel, né? Sou advogado, moro aqui em Santa Cruz do Sul. Conforme o Isaac falou, tenho a honra de conhecer ele já há 30 dias, aí há um mês, através primeiramente daquela formação gratuita, e hoje sou teu aluno, né, na formação internacional. Queria dizer que é uma honra estar fazendo essa live contigo. Foi uma surpresa muito grande ontem quando tu me convidou, né? Mas não poderia dizer não, porque é tanta gratidão já em 30 dias que eu tenho por você, por todo esse conhecimento que eu já obtive, que é que nem eu te disse ontem off, transforma tanto a gente, é tão bom que quanto mais a gente poder passar isso por o maior número de pessoas, uh, dá esse desejo, essa vontade de compartilhar tudo isso de bom que está acontecendo, né? Que essas transformações que vêm ocorrendo. Então, não tinha como negar esse convite e é uma honra estar aqui. Muito obrigado. E vamos ver se a gente consegue passar um pouquinho para o pessoal, né, da PNL, de tudo isso que tu já nos ensina, né? Porque que nem tu falou, PNL deveria ser ensinado nas escolas, né? Deveria nos ensinar isso desde pequeno, porque a PNL nos dá um controle mental incrível e a gente consegue se curar, melhorar tudo de uma forma tão rápida que parece mágica, né? Parece que a gente tem superpoderes, né? Na verdade, Ricardo, eu costumo dizer que nós temos
superpoderes. Assim, tanto eu como você, como todas as pessoas que estão com a gente aqui nessa live, todos têm superpoderes. A grande diferença é que ao longo da vida nós fomos educados a desconsiderar ou não conhecer ou não tomar posse desses superpoderes. Então a gente começa a aprender um padrão, uma forma de enxergar o mundo que ela não é tão congruente com esses superpoderes, sabe? Ela não é tão congruente com ter resultados incríveis, com ser próspero, com perdoar, com se livrar de medos, se livrar de fobias. Então, a gente acaba aprendendo e confundindo o meaning, né, o significado da palavra normal. As pessoas, nós seres humanos, nós aprendemos muito isso. A gente confunde o que significa normal. E aí a gente confunde normal com comum. Verdade. Tipo assim, a pessoa não ter sucesso é comum, mas não é normal, sabe? A pessoa viver com ansiedade, com depressão, com escassez financeira é comum. É comum de se ver, né? Muita gente tem esse padrão, então isso se torna algo comum a muita gente. Mas não é normal. Normal vem de normalidade, vem da fabricação de série, digamos assim. Só que a gente confunde essas palavras, né? A gente Com acredita, certeza. né? A gente fala assim, não, é normal ser ansioso, é normal perder, é normal se sabotar, é normal se sabotar, não, é normal. Será que é normal? É comum as pessoas se sabotarem, mas será que é normal? Será que a proposta inicial é das pessoas se sabotarem sempre? Então, assim, a PNL ela nos traz a possibilidade de acessar o superpoder que já estava dentro da gente. Então, assim, esse resultado que você obteve, e vai obter muito mais ainda, assim, é algo que já estava aí. Você só modificou, sabe, os lugares das coisas, deu um novo significado, começou a enxergar a vida de uma forma diferente, começou a acreditar diferente, começou a se sentir diferente, e automaticamente tudo vai mudando, né? A mudança, ela só acontece no externo quando ela acontece dentro da gente. E muita gente busca o contrário. Eu vejo muita gente falando assim, Ricardo, quando eu for rico, eu vou trabalhar pra caramba, eu vou dar um duro e tal. Mas, sabe, quando eu for magro, eu vou fazer dieta. Quando eu tiver dinheiro, eu vou investir em mim. Cara, não seria o contrário? Primeiro você investe em você, depois você cresce. Primeiro você faz a dieta, depois você perde o peso. Primeiro você estuda e depois você passa no concurso. Não seria não é o contrário? Mas as pessoas, a maioria das pessoas, elas enxergam a vida de uma forma diferente, né? Que é comum, mas não é normal. Isso é algo muito sério, assim, porque eu vejo que as pessoas ensinam para as pessoas aquilo que elas aprenderam de outras pessoas. Então, sabe, ninguém sabe quem começou tudo isso, mas o padrão ele vai seguindo. E é um padrão muito mais negativo que positivo, né? É um padrão muito mais de derrota do que de vitória. E aí a gente acaba, se nós que estamos aqui nessa live, se a gente não se atenta a esses detalhes, é muito comum você confundir o normal com o comum e deixar esse comum invadir a sua vida. E a gente vai falar hoje sobre autossabotagem, que é algo assim que eu percebo, Ricardo, que muita gente se sabota, sabe? Muita gente acaba, ou quando ganha alguma coisa, acaba devolvendo para o mundo, entende? É um padrão. Tem muita gente que, quando tá faltando uma besteirinha para conseguir, para. É um padrão, cara. A pessoa, ela dá um pau absurdo. Quando falta uma besteirinha, ela para.
Então ela está programada a fazer 99%. É igual quando a gente vai baixar um arquivo, sabe, fazer um download. Se você fizer um download de 99% do arquivo, você não vai rodar o arquivo, ele trava. Tem gente que está programado para travar no 99, cara. Entende? E isso também é um padrão que a PNL nos traz luz de identificar, né? Tem gente que é o contrário, tem gente que quando ganha, dá um jeito de perder, sabe? Ou então, assim, quando tá tudo bem, aí a pessoa ela começa a se sentir mal. Aí você pega, eu tinha isso, inclusive, Ricardo. Eu tinha isso há mais ou menos uns 8 anos atrás. Os dois maiores medos que eu tive na minha vida foi o medo de voltar a ser pobre e o medo de morrer. Eu tinha esses dois medos, assim, absurdamente altos. Principalmente o de voltar a ser pobre. Eu morria, eu trabalhava antes, não era para ser rico. Eu trabalhava para não ser pobre. Entende? E assim, quando tava tudo bem, eu ficava com medo, cara. Olha que loucura. Eu me sentia mal. Eu ficava assim, não, mas vai acontecer alguma coisa ruim. Nessa época eu tinha insônia, era muito ansioso. Então, foi um padrão que eu identifiquei que me trouxe muito mal-estar, né? E você comentou comigo alguma coisa sobre isso, de sabotagem e tal. Compartilha com a galera, assim, o que você identificou que não estava legal e como que você superou, está superando tudo isso? Conta pra gente aí. Então, parece estranho, assim, por exemplo, um aluno em 30 dias já está fazendo uma live, como é que pode já estar com um resultado assim para fazer comentários e falar sobre o seu caso? Mas é que aí que está o X da questão. A PNL, ela é muito rápida. Ela é muito rápida, por isso que ela parece ser muito mágica. Que nem, por exemplo, ano passado, eu fiz um curso de hipnoterapia, né? E a hipnose, ela me ajudou bastante, porque a hipnose é usada também na PNL, né? Contudo, na hipnose, a gente consegue driblar o fator crítico e no nosso subconsciente. Eu encontrei na hipnoterapia muitas crenças que me limitavam, muitas coisas que veio lá da minha infância, né? Padrões que eu visualizei que foram programados de lá, né? Só que o que acontece? Por que de repente eu não vi esse resultado tão amplo em 30 dias como eu estou vendo com a PNL? Porque com a PNL, além de eu conseguir visualizar aquilo que a hipnoterapia me mostrou, eu consigo modificar aquela programação, não só ver ela, né? Então, às vezes, na hipnose, tu faz uma hipnose para entrar no teu subconsciente uma programação melhor, contudo, tu pode ter, como eu tinha, né, uma programação ruim lá dentro, e aí é como se equivalesse e se empatassem aquelas programações. Tu pode ter um resultado, como eu tinha, estava tendo, tudo mais, mas às vezes voltava para trás novamente. E com a PNL não. Com a PNL, nesses 30 dias, eu consegui, além de visualizar essa programação interna, eu consegui, com as técnicas que a gente aprende no curso, a modificar essa programação, modificar aquela química, que me levava a ter sempre os mesmos resultados, de não conseguir, ou quando conseguia atingir um resultado que eu queria, conseguia me auto-sabotar e botar tudo a perder, e depois aquele sentimento de arrependimento, ter que começar tudo de novo. Então, eu gosto de fazer esse parâmetro assim do que eu já tinha de conhecimento da hipnoterapia com a PNL, porque a diferença é essa. A PNL, tu consegue de forma rápida entender essa programação, chegar nela e consegue modificar ela. E modificando ela, modificando essa química, é incrível. Tu começa a ver os resultados acontecerem de forma surpreendente. Não, e assim, você falou sobre os 30 dias, é totalmente comum isso, sabe? É totalmente comum pessoas terem resultados com a PNL rapidamente, com uma semana, com 2, com 3, com 4 semanas. E assim, bem legal essa comparação que você fez da PNL com a hipnose. O que eu vejo sobre isso?
eu vejo que, assim, a minha opinião sobre isso é que a PNL, ela traz muita clareza, ela traz muita facilidade para a hipnose. E a hipnose traz muita facilidade para a PNL. As duas combinadas é muito bom. E é por isso que eu sempre ensino e sempre faço ferramentas utilizando uma estrutura de hipnose, junto com a PNL. Agora, tem uma diferença que me chama muita atenção para a PNL, que é o seguinte: a PNL, ela sugere que a pessoa aprenda a lógica, a pessoa aprenda as regras. Aquilo que você falou no início da live, dos superpoderes. A PNL sugere que você tome consciência dos seus superpoderes. A hipnose, ela consegue utilizar estratégias para você reprogramar, para você obter um resultado bacana. Mas nem sempre é explicado o como. Então, a pessoa, ela continua dependendo da hipnoterapia, por exemplo. Porque a hipnoterapia é fantástica, ela traz resultados incríveis. Só que a proposta da hipnoterapia não é ensinar a pessoa a fazer tudo aquilo nela, sabe? E ela entender outras formas que podem fazer, o que de fato é importante em todo aquele processo de ferramenta, ou de técnica, ou de método. E ali o hipnoterapeuta, que não tem a base da PNL, ele fica meio que refém do método, sabe? Ele precisa fazer o método todo para dar certo, mas ele não sabe exatamente daquele método todo qual é o pulo do gato que fez tudo aquilo acontecer. A PNL traz os detalhes. É como se a PNL fosse um livro de alquimista, sabe? É como se fosse... não se fala sobre produtos prontos. A PNL é uma comunicação dos ingredientes que formam os produtos, sabe? E isso é muito legal. Eu estava conversando com um aluno há pouco, há umas 2 horas atrás, no WhatsApp, e ele estava falando sobre isso. A gente estava falando sobre exatamente isso. Sobre como a PNL é rica. Como a PNL, por exemplo, o pessoal que é constelador, que estudou constelação familiar, e quando vem estudar a PNL, principalmente quando chega no Master, que eu falo muito sobre os níveis neurológicos, por exemplo, toda crença ela tem uma relação neurológica, né? Toda verdade tem uma relação neurológica. E aí quando o pessoal chega lá e entende que tudo aquilo que eles veem na constelação tem relação com a PNL, isso ajuda muito, muito os profissionais. Não é que a PNL ela vai contra o que as pessoas aprendem fora. Não. A PNL soma, a PNL serve. E isso é muito legal. A mesma coisa é a hipnose. O pessoal que vem da hipnose, quando vem estudar PNL, começa a ter resultados como você está tendo. Sabe? Resultados muito rápidos, porque a pessoa já pegou uma base. Quando chega na PNL, fala, caramba, então peraí. Então, aquilo funciona porque, então existe uma estrutura. Pô, então quer dizer que eu fazia desse jeito porque eu enxergava desse jeito. Então, a PNL, ela traz essa clareza. O pessoal que é coach também, o coach é um método onde traz consciência do estado atual, sugere-se um estado desejado e faz-se uma trilha para se chegar no objetivo. Esse é o conceito do coach. E ali tem várias ferramentas. A PNL explica a lógica das ferramentas do coaching, sabe? E isso também é muito legal, porque você consegue inovar, você consegue criar, você consegue entregar um resultado mais rápido, embora o coach já seja muito rápido. Né? São 2 meses e tal. Então é isso. Então, dentro disso aí que você fez, Ricardo, qual é o padrão que você identificava, assim, que te incomodava? E qual foi o momento que você viu esse pulo do gato? Foi uma ferramenta? Foi uma tomada de consciência mesmo, tipo uma virada de chave? Porque acontece muito isso, né? Como é que foi? Então, a gente fez aquela semana gratuita, né? Na primeira aula, eu absorvi muito o que tu passou ali de se permitir, de seguir aquelas regras de não julgamento, né? E o que acontece?
eu acho que por ter sido também um dos cursos que eu mais me permiti, não só absorver conhecimento, mas de fato fazer tudo o que tu propôs para a gente fazer, né? Então, por exemplo, a questão das transes, né? De me permitir a fechar o olho, de acessar o meu interior, baixar a respiração. E aí eu acho que o resultado veio das duas imersões, porque quando a gente concluiu a primeira semana do curso, foi tão apaixonante e já tão rápido os resultados, assim, em 4 dias de curso gratuito, que eu fui lá, paguei o VIP, entrei no grupo VIP, fiz mais aquela extensão que tu ofereceu, teve aquela imersão no final de semana, e as técnicas que você passou pra gente naquela imersão já deu um pulo do gato muito grande, já vi um resultado muito grande, e o que acontece? Foi porque foi aquela técnica que você fez da linha do tempo, né? Da sala de cinema, que a gente voltou para o passado, né? E aquele voltar no passado eu consegui ver o que era a minha programação interna, por que quando eu chegava em tal patamar desejado eu me auto-sabotava, né? Por exemplo, questão financeira. Eu sou advogado, eu tenho uma vida média, não tenho que reclamar, sou grato por tudo, né? Mas claro que a gente sempre quer ser milionário, quer viajar mais, né? Quer ter a conta bancária, né, sobrando dinheiro, tudo mais. E às vezes eu ficava pensando, porque quando eu consigo um mês muito bom de honorários ou de casos bons, eu consigo também gastar tudo tão rápido? Porque quando eu consigo ter um dia de sucesso, um dia bom, eu consigo estragar tudo na noite e outro dia me sentir, começar tudo de novo, fracassei, né? Por que dava esses resultados? Por que acontecia tudo isso? E aí nessa técnica, por exemplo, a primeira que eu vi que deu resultado foi a questão da linha do tempo, de voltar para o passado, de me ver lá na minha infância, de ver como eu não posso. O que eu quero dizer assim, ó, eu sempre tive. Eu tive uma vida. Eu tenho uma vida boa, sempre tive uma vida boa. Mas os meus pais, por exemplo, a programação deles. Aí que tá a questão também, aí já entra na questão do pressuposto de que cada um tem as suas verdades e elas não são absolutas. Comecei a entender a programação dos meus pais, de todo mundo, e então eu vi que eles não têm culpa daquela programação que eles tiveram e me passaram, porque eles também foram programados por outras pessoas. Então esse padrão já começou a me mudar a minha questão mental, né? E voltando lá para o passado e vendo como a gente ganhava as coisas, mas como o meu pai também, por um outro lado, dava aquele dinheiro, mas não dava muita harmonia, não gerava muita harmonia. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Pai, vamos tomar um sorvete, pedia de manhã. Não, guri, não vamos, não. Pai, vamos de tarde. E aí tu incomodava. Até que lá às 6 da tarde, teu pai, vamos lá tomar um sorvete. Só que deu tanta briga, deu tanto estresse. Ou seja, tu conseguia as coisas que tu queria na infância, mas não era de uma forma tão harmoniosa, né? Não era de uma forma tão legal. Então, o que aconteceu? Acho que essa programação, ela sem eu saber, sem eu descobrir com a PNL, sem eu saber, era isso que acontecia. Então, como eu tinha aquela questão de que dinheiro não trazia harmonia, apesar de ser bom e de nós podermos comprar tudo que a gente quer, por outro lado, lá dentro, tinha a questão da harmonia do dinheiro, das brigas que davam, mesmo que ele trouxesse coisas boas. E aí eu consegui fazer o Ricardo, tu fez, né, naquela técnica, fazer o Ricardo de hoje, com 40 anos, voltar lá na infância e mudar aquele cenário todo. Que legal. Eu acho que mudando esse cenário todo, eu consegui mudar essa química na minha cabeça. E os últimos 23 dias que eu tô vivendo na minha vida aí, depois da primeira semana e tal, parece que eu tô brincando aqui em casa, eu tô no flow, né? Porque, sei lá, cara, tá tudo muito show, tá tudo muito bom, tá tudo fluindo muito bem nos negócios. Então, eu não sei, eu acho que essa foi uma das técnicas. Então, só para eu tentar entender, você começou a estudar a questão da base mesmo, dos pressupostos,
E aí, através de uma técnica, né, para a galera que não conhece ainda, a PNL ela tem vários subprodutos. E quais são esses subprodutos? São ferramentas, são técnicas, são estratégias, né, que são modelos criados. E um desses é o que o Ricardo está falando, da sala de cinema com a timeline, né? E a timeline, ela te dá a possibilidade de você entender como um padrão mental começou, ou pelo menos qual a sua percepção sobre a origem de um determinado padrão inconsciente. E ali o Ricardo percebeu, olha que rico que o Ricardo está trazendo para a gente. Ele percebeu que, mesmo ele tendo uma condição legal, os pais dele, ele, a família dele, ele percebeu que era tanto estresse para ele, sei lá, tomar um sorvete, para ir no parque, para fazer alguma coisa, aquilo era tão, abre aspas, suado, fecha aspas, que inconscientemente o aprendizado dele foi, cara, o dinheiro, embora seja bom, ele não traz harmonia. E como inconscientemente ele quer harmonia, mas prestem atenção, tá bom? Olha só, inconscientemente, o que as pessoas querem? Querem segurança e elas querem estar conectadas em grupo. Pega isso. Duas coisas que você quer. Você quer o tempo todo, de forma inconsciente, estar seguro, estar conecto. Então, o Ricardo percebeu que aquela experiência do dinheiro, ela não trazia harmonia. O que é a harmonia? Está relacionado à conexão. Então, se ele começa a ver que está em jogo, está em risco a conexão, ele não quer esse tal de dinheiro. Porque esse dinheiro, ele não traz conexão. Então, Isaac, todos os casos vão ser assim? Não, mas tem muitos casos assim. Lógico que não é com a questão do sorvete ou a questão do parque, mas são questões que acabam criando esse modelo, esse padrão. E ali, pelo que eu entendi, foram caindo suas fichas, e aí na ferramenta, você, quando eu propus a ferramenta, você gerou esse aprendizado para aquele guri lá, para aquela criança. Né? E falou assim, cara, ó, isso aqui isso aqui é o seu pai, do jeito que ele se relaciona com o dinheiro. A gente não precisa fazer isso para sempre. Perdoa isso, dá um novo significado, ele aprendeu isso com o avô, aprendeu... Cara, a questão aqui não é ver quem é culpado, não é ver quem está certo, esquece isso. A questão aqui é você sair do looping, é você sair desse transe, é você sair desse padrão. Né? E aí, a partir disso, né, você falou aí, uns 20 e poucos dias, várias coisas maravilhosas acontecendo e tal. E acontece desse jeito, Ricardo. Por quê? Porque enquanto você não se libertasse... Primeiro, gente, olha só, pega esse passo a passo, tá bom? Porque muita gente me pergunta isso, todos os dias eu recebo perguntas assim, qual é a melhor ferramenta? Como é que eu faço a ferramenta? Gente, entenda a lógica que existe na estrutura, na tecnologia chamada PNL. A PNL é uma tecnologia, tá bom? A PNL é uma estrutura. Então, entende essa lógica. A primeira coisa que você precisa fazer é entender os pressupostos. Você entende o que são os pressupostos? São os pilares. São as regras que regem esse mundo, que regem essa subjetividade da relação dos pensamentos e dos sentimentos com a comunicação e resultado humano. Esse é o primeiro ponto. E eu já tinha percebido isso. Não sei se você vai lembrar, Ricardo. Teve um momento que você fez um comentário lá no nosso grupo. Não lembro agora exatamente o que foi, mas aí eu falei, cara, é bem assim, quando a pessoa. Eu até fiz um comentário assim, pô, quando a pessoa tá nesse seu nível aí, vai vir um monte de resultado, porque você conseguiu realmente entender, até começou a enxergar PNL em tudo. E esse é um padrão que eu vejo em muitos alunos, sabe? Muitos alunos, eles conseguem sair da caixa, eles conseguem se dissociar. É como se você saísse do seu corpo e se olhasse de fora, e olhasse o mundo de fora e falasse assim, peraí, cara, tem um jogo aqui, tem uma, sabe? E eu tava me comportando de um jeito, mas eu posso modificar essa estrutura. Né? Então, quando isso acontece, os resultados são realmente maravilhosos, tá? São bacanas. Então, galera, ó, primeiro ponto, entende a estrutura, entende as regras. Eu comprei
essa semana a gente tava não, ainda estou um pouco gripado, e minha família toda, ficamos gripados aqui. Eu, minha esposa e meus dois filhos. E, curiosamente, a minha filha, que não mora comigo, também ficou. Olha que doideira. E aí, a gente comprou um jogo, aquele War, um jogo de tabuleiro. A gente gosta de jogar jogo de tabuleiro entre família, que eu, minha esposa e meu filho de 7 anos. E a primeira coisa que você faz quando você compra um jogo é ler as regras, cara. É ler as regras. Sabe, eu parei e li as regras. Depois eu expliquei as regras para eles. Quando eu expliquei, eu fui aprendendo mais sobre as regras. E a gente foi jogando. Então, começa pelas regras, pelos pressupostos. Passou dos pressupostos, vai entender você mesmo. Você falou uma coisa que vale US$ 1 milhão, Ricardo. Você falou assim, foi o curso que eu mais me permiti. Foi isso que fez a sua virada de chave ser tão rápida, entende? Você se permitir, e inclusive é uma das regras do curso, desde o gratuito até o master, eu falo para as pessoas, cara, se permite, porque não sou eu. Assim, o que eu sei, eu vou te ensinar, mas para você colocar isso em prática, você vai precisar se permitir. Então, se permite. Depois que você entender as regras, né? Você se permite, entende as regras, você vai buscar a origem da sua estrutura. Assim, o Ricardo trouxe com muita clareza. Ele falou assim, olha, eu percebi que no meu caso, lá atrás, mesmo com grana e tal, só que era tudo muito amarrado, era tudo muito, sabe, com muita briga, com muita confusão, com muito sem harmonia, né? As palavras que você usou, sem harmonia. Então, qual é o seu? Quando você olha para trás, você que está aqui com a gente, o que você vê parecido com o que você vive hoje? Essa é uma pergunta interessante, sabe? Quando que você, para a galera que se sabota, que está aqui com a gente, primeira coisa, como que você sabe que se sabota? Essa é uma pergunta que te ajuda, tá? Desde quando você se sabota? É especificamente com o quê? Porque se sabotar é algo muito amplo. Pode ser na questão financeira, pode ser na questão de relacionamento, pode ser na questão de trabalho, pode ser na questão de qualquer coisa. Então, se você se sabota, como que é esse negócio de se sabotar? Como que você sabe que você se sabota? Né? Há quanto tempo você se sabota? Qual foi a primeira vez que você se sabotou? Ou quem você viu se sabotando? E aí você vai encontrar o resultado como o Ricardo encontrou. Né? Aí quando você encontra esse resultado, o que você vai fazer? Você vai reproduzir uma experiência nova. Da mesma forma que você tem uma lembrança daquilo que você viveu, você também tem uma lembrança daquilo que você criou. Quem tá entendendo aí, gente? Escreve no chat aí, eu tô entendendo. É importante pra caramba vocês entenderem isso, pô. Olha o que eu acabei de dizer para vocês. Vocês conseguem trazer para a mente de vocês algo que aconteceu, não consegue? Consegue. Ah, o que você comeu hoje? Você traz. O que você almoçou ontem? Você traz. Ah, qual foi o seu primeiro carro? Você traz. Como que você estava no dia do seu casamento? Para quem casou? Você traz. Você tem lembranças aí. Você consegue trazer isso para o agora, né? Você consegue tomar consciência do que está aí na sua mente. Se você criar um pensamento, um sonho, provavelmente, vamos dizer que você sonhou um dia, tá? Um pesadelo bizarro, ou um sonho maravilhoso. Você consegue se lembrar do sonho? Consegue, pô. Quantas vezes você acorda e fala, nossa, eu sonhei assim, assim. Eu sonhei, mas nem lembro direito, tá? Como também algo que aconteceu às vezes, você não lembra direito. Tá? O que eu estou dizendo com você é que se você começa a criar uma nova referência e experimenta essa nova referência, claro, eu estou trazendo aqui de forma bem resumida, essa é a proposta da PNL, é uma das propostas da PNL. É você experimentar de um jeito diferente, que foi o que o Ricardo fez. Ele, peraí, por quê? Tem que ser desse jeito? Não, cara, realmente, ó, eu vi que o pai fazia assim, eu vi que... Não, mas a partir de agora eu não quero mais. E tomar uma decisão, começar a experimentar algo diferente, né, Ricardo?
Com certeza. E também tinha a questão da raiva, né? Eu acho aquela interna de ser criança e tu não. Pá, por que meu pai é assim? Ah, pai, dá 10 pacotinhos de figurinha. Não, guri, isso dá pra comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Não, não, não. Por que que, né? E daí dava aquela raiva, aquele sentimento. Só que depois que comecei com os fundamentos, que é os pressupostos da PNL, entender que cada um tem as suas verdades, cada um tem a sua programação, comecei a perdoar meu pai, eu acho que internamente, fui começando a compreender e tal. Ah, e aí, depois que aquela ferramenta complementou, nesse caso financeiro, assim, né, esse exemplo que eu dei, né? Porque assim, Ricardo, você falou uma coisa legal também, assim, antes de falar do detalhe aí, de como foi o seu caso específico com relação à autossabotagem, que você falou de, às vezes, você ganha uma causa e acaba gastando, né? Ganha mais, acaba gastando mais, ganha menos, acaba gastando menos. Isso tem muita relação com os filtros mentais. Todo ser humano tem filtros. E o que são esses filtros? São as referências, são as crenças. E essas crenças faz você, faz todos nós que estamos aqui, a continuar seguindo um padrão que foi aprendido. Como nós estamos em um mundo onde tem muito mais pobre do que rico, onde tem muito mais pessoas que se magoam do que perdoam, a gente vai aprendendo as coisas ruins, que foi o que eu falei bem no início da nossa live. Né? E a PNL ela também traz essa capacidade de você se desprender desse padrão, desse vício financeiro. Isso é uma das coisas também que eu vejo muito resultado entre os meus alunos. Inclusive, assim, mas muito mesmo, assim, pessoas que não conseguiam juntar dinheiro começam a juntar dinheiro. Pessoas que não conseguiam cobrar, passaram a cobrar. Isso é muito legal. Inclusive, Ricardo, teve gente que mandou pergunta aqui, deixa eu colocar aqui, ó, pra gente responder essa galera. Tem uma pergunta bacana aqui. Cadê? Não sei se apareceu aí para vocês, não. Aparece Como aqui como conseguir falar não sem se sentir culpada. isso, Só que o resto da pergunta não aparece ali. Isso também tem a ver com. Aí eu não consigo enxergar o resto ali. autossabotagem. Como conseguir falar não sem se sentir culpada? Isso também tem a ver com autossabotagem? Pode ser uma autossabotagem. Porque se você precisa dizer um não para continuar a sua missão, para continuar batendo uma meta, continuar um objetivo seu, e naquele momento você acaba cedendo e você quebra tudo, você desconstrói tudo, você deixa tudo ruim, é uma sabotagem, tá? Geralmente, cada caso é um caso. Pessoas que têm dificuldade de dar não são pessoas inseguras. São pessoas que elas estão muito preocupadas com a aceitação do próximo. Elas estão programadas para amar mais o próximo do que a si mesmo. São pessoas que acreditam que quanto mais sim elas dão, mais elas vão ser queridas, mais elas vão ser aceitas. Elas dependem dessa aceitação. Elas acham importante essa conexão, entende? Então, pessoas que têm esse medo de dar não, geralmente são pessoas inseguras, sabe? Elas têm medo de decepcionar alguém, de não ser mais querida, de não ser mais amado, de não ser mais amada. E aí vai destruindo sua própria vida para servir o próximo, sabe? Para dar para o próximo aquilo que ela não tem coragem de dar para ela mesma. Então ela tem dificuldade de dar não. Pessoas bem resolvidas, elas não têm problema de dar não. Porque elas pensam o seguinte, pô, o João me pediu alguma coisa. Se eu fizer isso pro João, eu tô tirando de mim ou não? Se a resposta é, tô tirando de mim, pô, eu não posso amar o João mais do que eu me amo. Logo, eu vou dizer um não. A lógica de quem não tem problema de dizer um não parte muito desse princípio. Claro que tem pessoas que adoram dizer um não. Aí já é um outro problema. Aí também já é uma falta de segurança. Sabe? A pessoa ela se traumatizou tanto, ela foi tão ferida, ou ela viu pessoas sendo feridas,
que ela está programada a só dizer não. Ah, não quero, sabe? Tudo bem, ela está entregando aquilo que ela tem. Ela não está dando um não, ela não está dando um não para você. Ela está descontando a dor do não que ela recebeu, ou que ela viu alguém receber. Então ela tá emocionalmente conectada em negar as coisas. É um outro caso extremo da pergunta que foi feita. Tá? Mas pessoas saudáveis emocionalmente, elas não têm problema nenhum de dar um sim e de dar um não. Elas entendem que não podem amar o próximo mais do que se auto-ama. É muito louco isso, tá? Muita gente... E acabam se sabotando. E acabam se sabotando. Muita gente, Ricardo, tem esse problema de não sei dizer não, eu não consigo dizer um não. Então, vai buscar na infância, vai fazendo uma pesquisa, vai utilizando o metamodelo, vai utilizando a timeline, que é uma outra ferramenta bem legal da PNL, e entenda, gere essa conexão de como você aprendeu a ter desconforto com o não. Sabe? Quando que foi isso? Porque geralmente tem tudo associado no passado, né, Ricardo? Com certeza. Aí que tá o X da questão, né? Às vezes a gente conscientemente quer buscar tais resultados, mas a gente não se vê que... A gente não percebe, né? Que o que nos conduz é o inconsciente, é o subconsciente, e essa questão subconsciente, ela vem muito programada, muitas vezes é da infância mesmo, né? Até a nossa adolescência, né? Então realmente é isso aí mesmo. Não, mas geralmente é isso aí. Nessa fase de infância ali até a pré-adolescência, 12 anos, 10 anos, 14 anos, é onde praticamente todas as crenças elas são formadas. Porque o ser humano ele vem ao mundo sem referência. Vocês sabiam disso? O ser humano escreve isso aí, tá? Para quem gosta de anotar. O ser humano vem ao mundo sem referência. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de criancinha de 2 anos brincando com a barata, brincando com a cobra. Vocês já viram isso? Não? Coloca no YouTube. Porque assim, pessoal que mora no interior, mora na roça, criancinha de 2, 3 anos brincando com um cachorro feroz. Um cachorro assim, um Rottweiler, um Pitbull, porque ele não tem referência. A mãe, quando vê, se desespera, ou então botando o dedinho na tomada, não tem referência. Não entende que ali passa uma corrente elétrica e aquilo ali vai gerar uma descarga. Ela não tem consciência das coisas. Então, aí ela vai experimentando o mundo e experimentando o mundo vai aprendendo com o mundo. Vai dando um significado a cada coisa. Então, essas primeiras experiências, elas são muito importantes na formação do ser humano. Tá? Uma coisa legal, né? Deixa eu só ver que tem uma outra pergunta aqui que mandaram, que é essa aqui, ó. Por que saiu? Como conseguir falar... não, essa aqui eu já coloquei. Tem uma outra aqui, qual que é? Como parar... Nossa. Cadê? Como parar de se sabotar e procrastinar na vida profissional. Legal, pronto. Como parar de se sabotar e procrastinar na vida profissional. Primeiro ponto, você precisa entender como especificamente você se sabota e como especificamente você procrastina. Porque o que você chama de procrastinar na vida profissional? Você diz, Isaac, chego sempre atrasado, Isaac, não faço o que eu preciso fazer, ou faço apenas o suficiente, mas eu não faço o a mais para ser promovida, para ser promovido, para crescer minha empresa, crescer meu negócio. O que é especificamente se sabotar para você? Não estudo nada, ou estudo só o suficiente para me manter do jeito que eu estou, ou eu sou empregada, trabalho 6 meses, fico 6 meses desempregada, vou e volto, ou seja, qual que é o padrão? Esse é o primeiro ponto, tá? É você entender, assim, com clareza, sempre que, olha só o que eu vou dizer para vocês, a mente,
ela tem uma característica, e essa é uma característica em comum de todas as mentes, que é generalizar, distorcer e anular o mundo para proteger suas verdades, para proteger suas crenças. Então, automaticamente você utiliza isso através da linguagem. Então você fala assim, eu procrastino. O que quando você diz eu procrastino, você está generalizando. Isaac, mas não é tão genérico assim, porque eu falei que é na vida profissional. Legal, você já deu uma afinada. Mas na vida profissional, fazendo o que especificamente? De que jeito especificamente? Quando? Há quanto tempo? O que você faz ou deixa de fazer? São perguntas que vão trazendo clareza. A linguagem, a PNL, ela traz essa tomada de consciência. E aí, quando você entender especificamente o que significa, no seu caso específico, se sabotar e procrastinar na vida profissional, exatamente como, quando, de que forma, aí você vai para uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Desde quando isso acontece? Um mês, 6 meses, um ano, 5 anos, sempre foi assim. Outra generalização, né? Sempre. Tipo, você bebezinha já procrastinava? Não, né, Isaac? Não, porque você falou sempre. Então, quando que começou? Quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, com 20 anos, tá. E antes, tinha procrastinação? Não, não tinha. Então, o que aconteceu no primeiro dia? Qual é o primeiro dia que você se viu procrastinando? Essa é uma pergunta interessante também, tá? Qual foi o primeiro dia que você se viu se sabotando? Lembra aí, a pessoa pega. Tá, antes disso, tem alguma referência? Eu vi também, ou não teve. Então, isso precisa de uma entrevista. O fato é que quando você responder essas perguntas, você vai entender como que você aprendeu. Olha o que eu vou te falar. Como que você aprendeu a se sabotar e procrastinar? Porque você só faz aquilo que você sabe. É doido isso, né, Ricardo? Até fazendo um ganchinho assim, por exemplo, porque eu estava me sabotando na minha profissão, né? Eu tava me auto-sabotando na minha profissão e o que eu posso ajudar nessa pergunta? Eu sempre amei a advocacia e sempre amei minha profissão. Quando a gente é jovem lá atrás, para que tu quer ser advogado? Para fazer justiça e tudo mais, tal. Só que quando tu começa a advogar na prática, tu aprende que para fazer justiça, tu depende do oficial de justiça cumprir o teu mandado para fazer o processo andar. Tu descobre que tu precisa do servidor do cartório para fazer o teu processo andar. Tu descobre que tu precisa do juiz despachar o teu processo para o teu processo andar. E então não depende só da tua pessoa para o que tu gosta na tua profissão fluir e ser legal. Diante de todos esses empecilhos e dificuldades, e isso que a gente vê no STF, assim, coisas que a gente contesta, pode saber que em comarcas do interior reflete para alguns juízes, para alguns servidores. Às vezes a gente não entende por que aquela pessoa está tão grosseira. Eu só fui pedir para despachar tal coisa e ela não estava num dia bom, mas hoje entendendo os pressupostos, entendendo que cada um tem sua programação, entendendo que não depende só de mim o que acontece. Eu consegui ressignificar nesses 30 dias isso também, né? Vendo que aí entra uma outra ferramenta. Eu fiz uma ferramenta de fechar os meus olhos, de entrar em transe, né? Baixar meu fator crítico. Eu peguei nesse momento tudo que estava me trazendo coisas indesejadas que eu não estava gostando da minha profissão. E eu consegui pegar os momentos que eu mais gostava, de era ajudar as pessoas, atender as pessoas mais necessitadas. Quando eu consegui um resultado favorável, aquele obrigado, doutor, eu consegui aumentar essas figuras do que era bom e o que tinha um significado grande na minha profissão para mim. Consegui sobrepor isso em cima do que não estava legal, desses fatos que eu mais ou menos explanei aqui, dei uma relatada. Ampliei isso 1000 vezes, infinito, como tu ensinou a fazer. Colori, tirei aquela escuridão que tinha, aquele ruído chato, botei coisas boas ali, ampliei isso e eu não sei, funcionou. Comecei a... Por exemplo, até semana passada eu tinha que andar um processo, mandei um e-mail
para a vara lá e botei no assunto do e-mail assim, será que poderia, com carinho, de fazer tal coisa? E aí, em 3 horas responderam, doutor, foi feito. Então, até o jeito de se comunicar, eu não sei, eu sei que eu fiz essa técnica, ampliei tudo que tinha de bom e botei em cima. Porque não sei se tu te lembra, quando eu fui virar teu aluno, um dos objetivos lá, 30 dias atrás, era ver com a PNL como uma formação para fins de daqui a pouco fazer uma substituição de profissão. Eu Né? lembro. Só que hoje eu consegui ressignificar nesses 30 dias aquilo que eu não estava mais gostando e voltei tô com aquela paixão no peito de novo da minha profissão. E com o que eu aprendi da PNL, então, ao invés de mudar de profissão, não. Eu acho que eu vou ter duas agora, porque eu posso ver que eu posso daqui a pouco ajudar pessoas com a PNL, como eu me ajudei, como eu estou me ajudando. E estou apaixonado de novo pela advocacia devido às ferramentas da PNL que fez com que eu se ressignificasse, voltasse essa química de que, né, dá o Legal. tesão da profissão. Bacana, bacana. Assim, bem legal isso que você falou, porque além de você poder ter dois negócios, mesmo que você não trabalhe com a PNL potencializa o seu trabalho como advogado, né? Então, assim, eu estava conversando com um rapaz hoje, ele vai entrar agora nessa próxima turma, e ele é gerente de equipe, de vendas. E aí ele estava falando, falou assim, Isaac, inclusive ele formou comigo já no presencial, o Ney, ele formou há mais ou menos uns 5 anos aqui em Salvador, e aí ele falou, cara, quero fazer de novo, porque eu quero voltar, eu estou meio atrofiado, parei de estudar já tem 1 ano, 2 anos, e eu quero pegar aquela energia toda, eu quero reciclar aquilo tudo, sabe, Isaac? Como a gente fazia de leitura de pista ocular, de calibragem, isso aí que você falou é muito rico, cara. De saber pedir para aumentar sua taxa de conversão, né? Para você aumentar a possibilidade de vir um sim, de vir uma resposta positiva do outro lado. Então a PNL, foi muito legal você ter falado isso, porque a PNL não é a sugestão. Não é para você trabalhar com PNL. Você pode trabalhar com PNL? Pode. Agora, você também pode potencializar aquilo que você já sabe, aquela pessoa que você já é, aquilo que você já tem, aquilo que você já faz. Então, eu vejo muitos empresários tendo resultados melhores, terapeutas, psicólogos, profissionais da área de vendas, advogados, né? Como é o seu caso. Essa turma, inclusive, entrou bastante advogado, entrou uns 5 mais ou menos. Então, assim, todo médico, sabe, tem de tudo, né? Psicólogo, terapeuta, nutricionista, educador físico. E a PNL é para isso, a PNL é para somar naquilo que você já faz bem ou naquilo que você ainda não faz bem, para você passar a fazer bem ou passar a fazer melhor. Essa é a proposta da PNL. Ricardo, eu quero te agradecer pra caramba, tá? Por você ter aceitado esse convite. 1 hora passa rápido demais, a gente já está aí nos últimos 5 minutinhos. Galera, se alguém tiver mais alguma pergunta, pergunta aí, tá? A última. A Adeilma colocou aqui, ó, só não consigo ver meu passado, não tenho referência dos 15 anos para trás. Olha só, o que acontece? Toda memória, toda memória é uma percepção de memória, tá? Então, quando alguém diz assim, ó, eu lembro quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 15, quando eu tinha 12, ou até mesmo a memória de 2 dias atrás, não é daquele jeito que você está falando. O jeito que você está falando é o jeito que você acredita que é o seu mapa. Entende? É como se, por exemplo, eu e minha esposa, a gente vai para um parque de diversões. Um exemplo, tá? Hipotético. Ou a gente vai para os Estados Unidos, vai para Disney. E aí a gente volta. E aí eu estou contando aqui para vocês. Eu e ela, nós dois estamos contando para vocês. E a gente vai contar nossas histórias. O que eu estou contando é como eu acredito que foi a Disney, ou o parque da cidade, ou qualquer outra coisa, ou jogar o em família. O que ela vai contar é como ela está vindo. E vocês percebem que muitas vezes acontece assim do casal ou de amigos falarem, não, pô,
Não tinha tanta gente assim, não. Aí outro, tinha 40 pessoas lá. Tinha não, pô, tinha uns 20. Não, acontece, né, Ricardo? Não, tinha só 20. Não, pô, tinha uns 50. O que Hoje eu dava. não brigo mais. Hoje eu não brigo mais, porque eu sei que cada um tem suas verdades. E assim, ó, não é que um é mentiroso e o outro é mentiroso, não é isso. É que ele generalizou, sabe? Ele distorceu a realidade. Falou, não, tinha umas 50 pessoas ali. Não, cara, a altura era de vinte andares. Aí eu, não, era algo simples. Por que tem essas diferenças? Porque as pessoas elas não estão falando da realidade, elas estão falando daquilo que elas acreditam como foi. Então, respondendo a Deilma, quando você diz assim, eu não lembro de nada antes dos 15, relaxa, pega até onde você lembra. Porque até quem lembra com 3 anos, com 5, com 6, com 8, é a percepção. Eu não vou chamar de criação, eu vou chamar de mapa. Eu vou chamar de ponto de vista, eu vou chamar de modelo. É o modelo que está lá. A pessoa, ela tá vendo, ela tá com aquele modelo ali, sabe? Não, ó, eu lembro o que o Ricardo contou do pai dele, por exemplo. É a forma que ele acredita que é. Só que a forma que ele acredita que é o suficiente para produzir o resultado dele. Por isso que a ferramenta de PNL funciona. Porque ele vai lá e cria uma nova forma. Entendem? É muito legal essa pergunta da Dilma, tá? Por isso que quando às vezes a pessoa me pergunta assim, Isaac, mas eu não lembro quando foi a primeira vez. Aí eu digo, o que você acredita que foi a primeira vez? Me traz qualquer primeira vez. Porque é essa que você acredita que vai funcionar, que vai rodar. Entende? Então, assim, é bem legal. É bem legal isso. E outra coisa, as memórias mudam, tá? As memórias mudam. As memórias mudam. Você há 10 anos atrás, quer ver uma coisa que as memórias mudam? A sua percepção de quarentena provavelmente era uma há 16 meses atrás, há 15 meses, no primeiro mês, e agora é outra. Sabe? A sua percepção sobre seu filho, sobre seu cônjuge, sobre sua casa, há 5 anos atrás era uma. Sobre 5 mil reais, sobre 10 mil reais, era uma, agora é outra. Muda, as percepções mudam, as pessoas mudam. E isso é bem legal, tá? Galera, eu quero te agradecer principalmente, Ricardo, a galera que está aqui com a gente, dizer para vocês que para mim foi maravilhoso esse nosso estudo de caso aqui, tá? Espero que vocês também tenham gostado. Amanhã eu vou trazer uma pessoa top também, tá? Tão especial quanto o Ricardo, quanto a Mara, quanto o Dano, o Antônio, toda essa galera que veio aí nesses últimos encontros, tá? O Daniel também, que esteve com a gente. Então, se conecta, vai ser no mesmo horário, às 20h30, e a gente vai estar falando sobre emagrecimento, sobre como enxergar diferente, como se auto-enxergar diferente para poder ter resultados de emagrecimento. Um resultado incrível, mas incrível mesmo. Amanhã eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá bom? A galera que puder, tira uma foto, posta no Stories, me marca o Ricardo. Quem não está seguindo o Ricardo, segue o Ricardo. Quem não está me seguindo, me segue, tá? Eu estou sempre postando conteúdo de valor. Hoje eu lancei algo bem legal aí, ó, que é o seguinte, tá? Tem um link na minha bio. Eu criei uma super aula de PNL, onde eu explico o que é PNL, para quem é a PNL, quais benefícios você pode obter com a PNL e como você pode iniciar a ter resultados com a PNL. São 30 minutos só a aula, tá? O link está na bio. Assiste lá, tá? E eu também estou fazendo uma super oferta para a galera que tem interesse de entrar no meu curso de PNL, o Reprogrames 10x. Não é a formação que o Ricardo fez, tá? É um curso menor, são 30 horas, mas é muito bom também. E tá no precinho bem especial. Tá certo? Então, galera, gratidão, Ricardão. Valeu aí. Eu que agradeço, Isaac. Muito bom ter participado aí, né? Gratidão mesmo. Sem palavras. Não, beleza, irmão. E conta comigo, tá? Do que você precisar, você sabe disso, você tá lá dentro, você sabe disso, tá? E a galera que não estuda PNL ainda, ó, começa a estudar, cara. Começa a fazer diferente para ter resultados diferentes.
Porque se É você muito bom, vale muito a pena. você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então se permita mudar, tá bom? Que legal a galera aí também falando. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Abraço. Um abração.